Olá, bem-vindos a mais um Battle Report para a Liga Epic. Esta é a ronda 5, já jogada a 300 pontos. A missão era, como podem ver, Unmasking. E eu estava a jogar contra Nomads Vanilla. Pronto, e como sempre, vamos ver um pouquinho a missão, depois as listas e então depois o Battle Report. A missão, como podem ver, o objetivo principal é matar o Designated Target para 3 pontos. Depois matar Target Decoys, 1 ponto por cada, são 2. Matar mais Target Decoys, tá, mais 1 ponto. No final do jogo ter mais consolas ativadas, para 1 ponto. Se tivermos pelo menos uma consola ativada. No final do jogo ter mais para 2. Portanto, o mesmo número para 1, sendo que temos de ter uma ativada, e mais para 2. E no final do jogo, não ter o nosso Designated Target morto. 2 pontos. Não há classificados e os Designated Targets, no caso, são HVTs. Ambos os jogadores fazem deploy de 3 HVTs, que é aqui a regra do Subterfuge, onde 2 são nomeados decoys e um é nomeado o Designated Targets. Então os jogadores têm de chegar às consolas com um especialista, rolar um whip roll. Se forem um hacker, têm bónus de mais 3 ao whip e mais um dado. E fazendo isso, ativam a consola e depois podem perguntar ao adversário por um dos 3 HVTs se ele é um decoy ou se é o Designated Target. No caso, a missão não tem mais nada não tem torretas, não tem zonas de compressão, não é uma low gravity area, nem zero gravity area. E tem apenas uma zona de exclusão, que para Steel Phalanx não é muito incomodativo, porque já começa tudo a Deployment Zone de uma maneira ou de outra, por isso não faz tanta diferença. Para Nomads é um pouquinho mais difícil, não é? Porque eles têm os Morans, que são muitas vezes jogados, que têm infiltração, e assim a área deles está muito mais diminuída. É uma missão bastante interessante. Não há assim uma grande vantagem em se ir em primeiro ou em segundo. A única coisa que se tem que se notar é que quando uma consola é ativada por um jogador, ela deixa de contar como ativa para o outro jogador. E pronto, e com isto tudo vimos a missão. Vamos ver as listas. Isto é a lista do meu oponente. Bom, uma lista muito típica de novatos, né? Portanto, temos a Jazz Hacker e o Billy. Portanto, a Jazz e o seu robozinho, o Billy. Da hacking tem Trinity muito bem maximizada pelo seu custo, é simplesmente perto de uma auto-inclusão, ou entendida como uma auto-inclusão das listas de nomads. Depois temos os Puppet Masters com os seus 2 Puppet Bots. Tem Counterintelligence, tem aqui um especialista, né? Ford Observer, que, embora não seja específico para a missão, é mesmo um especialista. E são corpos, cada um tem 2 feridas, eles têm BS-12 com Marksmanship. E se morrerem, a ordem não se perde, porque a ordem quem a gera é o Puppet Masters, que gera só uma ordem. Então são excelentes tropas de choque, conseguem ainda fazer missões, têm potencial para bastante dano, né? Seja com a Boarding Shotgun, seja com a AP Marksman Rifle. É uma excelente, um pacote muito, muito bom. Por 30 pontos. Se contarmos, estão aqui 30 e qualquer coisa pontos, 38, com 5 feridas e armas todas com AP, seja templates, boas bandas, suppression fire, pacote muito completo. Depois temos a Zoe,
que recebeu uns ajustes agora na nova temporada, e o seu robozinho Puel, que tem acesso aos bónus de Tachimoto desta edição, por ser um repeater com Forward Observe. E ainda para mais tem mimetismo -6 e pronto, podem ver uma Combi Rifle, uma Flash Pulse com mais um Burst, um Pitcher. É um pacote super interessante, é mais um repeater que anda por aí, né? Anda 6-4 como todos os robôs. É um repeater, descarrega repeaters, é difícil de desligar porque ele tem ECM Hacker -3, é difícil de atirar nele porque ele tem mimetismo -6, é simplesmente uma peça muito, muito interessante, né? de se ter na mesa, como um ponto de pressão muito forte. Depois o Heckler, também mais uma peça de controlo. Combi Rifle Jammer. O Jammer é muito chato para Steel Phalanx, porque Steel Phalanx no geral não se incomoda muito em ter em passar por zonas de repeaters. Primeiro porque eles têm stealth, segundo porque a maioria deles não são heavy infantaries ou remotes para serem hack. Portanto, a única coisa que eles realmente temem é de facto eletromagnéticos ou, né, o Jammer, que os consegue isolar e consegue então quebrar as equipas, pela qual Steel Phalanx é muito famoso, né? E apesar de normalmente Steel Phalanx trazer bastantes engenheiros, os engenheiros terem todos whips altos, né? Porque é LF, mesmo assim o Jammer é uma peça muito disruptiva, limita muitas opções, obriga a aproximações muito cuidadosas. Pronto. Há uma data de coisas que Steel Phalanx depois já não consegue fazer tão em paz, como por exemplo atirar fumo. Enfim, há uma data de coisas que depois eles têm de ter cuidado, né? E não só isso, mas o Heckler também conta com um Fast Panda, que é um repeater em forma de perimeter weapon. Portanto, dentro da zone of control do Heckler pode ser colocado o Fast Panda, e é mais um repeater. E estão a ver o tema, né? Nomads tem uma rede de hacking muito, muito extensa. Depois temos aqui o Zero, que é mais uma peça com infiltration, curiosamente. Obviamente, nesta missão não pôde usufruir devido à Exclusion Zone, mas é um marcador, né? Um camo marker, que é um hacker, consegue de uma forma desimpedida correr até às consolas e ativá-las com o seu whip 13, que fica 16 e 2 dados. Depois temos um Diablo com Light Shotgun, Pistol, Shock, CC Weapon e Trench Hammer. Ele está aqui simplesmente porque tem um template, né? A Light Shotgun, é aqui ok. E porque ele com a sua ordem impetuosa pode, sem grande dedicação ou investimento da parte das ordens, né? do grupo 1, pode ir correndo atrás dos designated targets, dos decoys e de certa maneira, né, tipo, comprimir ali um pouquinho de ordens e acabar por ter essa possibilidade, né, de ir atrás dessas peças e fazer pontos. Depois temos os dois Morans típicos também, são escaramuçadores que têm repitas às costas, portanto, desde o turno 0, né, que Nomads estabelece ali uma rede de networking. E os Morans, como vimos também no jogo da ronda anterior, é uma das razões para a qual eu comecei a jogar mais com a Hipólita em Steel Phalanx, que neste jogo voltou a fazer muito, muito trabalho. Enfim, depois do grupo 2 temos o Armand, que é o Multispectral Visor. Pronto, que temos visto durante todas as rondas, sempre enfrentei um Multispectral Visor. Este aqui não é diferente. A diferença deste é que este é difícil de lutar porque ele também tem mimetismo -6 e os meus não têm Multispectral Visor. Ele ficou numa zona que já vamos ver, foi difícil, não consegui entrar em close combat contra ele. Mesmo que entrasse em close combat contra ele,
Ele tem um close combat um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais experiente. Aliás, podemos ver aqui o perfil dele. Ele tem CC 21 com CC ataque mais 1 ao dano e tem Natural Born Warrior. E pronto, o mimetismo menos 6 aliado a uma boa defesa de CC, aliado ao posicionamento que ele tem, porque ele tem forward deployment de 4 polegadas, ele ficou numa posição muito, muito difícil de resolver. Depois um Reaction Zone, Total Reaction Bot com Heavy Machine Gun, o normal. O Vertigo Zone, que é o Guided Missile Launcher, né, que é para a Zoe e a Jazz terem algum poder, não é, atrás dos spotlights delas, não é, atrás dos aros delas, porque de outra maneira podem fazer todos os spotlights que quiserem a Steel Phalanx. Não é por aí que o jogo fica perdido. Mas com o Guided, então aí pronto, já permitem golpes cirúrgicos e já é toda uma nova questão, não é? E depois temos dois moderators, um é o tenente, o outro é para disfarçar. Pronto. Isto normalmente chega para nomads, apesar deles pronto, terem muitas más opções. Esta opção é muitas vezes escolhida. São 18 pontos, 2 ordens e é uma chance de 50-50 se quisermos um assassinato, não é? E é difícil assassinar o tenente porque ele está atrás de uma quantidade muito grande de repeaters, né? Os Morans, o Puel, o Billy, enfim, um sem fim de repeaters é muito, não é assim tão trivial, não é? Chegar à deployment zone de nomads, matar um dos dois moderators, sabendo que esse é o tenente, para os colocarem em Loss of Lieutenant. Mas bom, enfim. Avançando. Pronto. Este é o deploy. Eu fiquei com o primeiro turno. Eu perdi o rol de iniciativa e o oponente decidiu que queria jogar em segundo. Exatamente. Por isso. Quer dizer, ele não decidiu que queria jogar em segundo. Ele decidiu que queria ficar com o deployment. Ficou com o deployment, colocou e pediu-me para eu pôr o primeiro, né? E eu pondo primeiro, então pedi para jogar primeiro. Pronto. Este é o deployment que o meu oponente fez. Ele tem aqui o Reaction Zones. Tem aqui a Zoe. Não, o Billy está aqui. Eu penso que este é um dos moderators. Aqui o outro moderator estava aqui, se não me engano. Aqui o Diablo, o Billy, a Jazz, o Guided, o Armand que foi colocado como reserva. E o Armand tem um peso gigantesco neste jogo, porque o deployment que ele faz permite-lhe controlar uma zona vastíssima da mesa. Temos aqui o Heckler e temos aqui o Zero. Pronto, este é um dos HVTs do meu oponente, se não estou em erro, se bem me lembro. Depois está aqui outro e havia aqui um ainda mais à frente. Pronto, do meu lado eu coloquei uma equipe inteira num edifício desta zona e coloquei uma equipe inteira no edifício desta zona. O meu deployment não interessa muito porque eu vou jogar primeiro. Eu coloquei tudo escondido, não dando assim grande chance ao meu oponente de fazer pin down ou tudo mais. E como eu tenho o primeiro turno, né, eu consigo simplesmente esconder tudo atrás de um edifício, ver quais são as linhas de ataque que o meu oponente está a contestar ou não, e depois decidir se ataca ou não com fumo ou com eclipse, ou simplesmente usando os meus status, né, os meus mimetismos e as minhas armas. Pronto. Enfim.
qualquer das maneiras, no primeiro turno tenho aqui então a equipa, né? Macaon. Só mudar aqui para ficar um bocadinho mais visível. Pronto, está aqui o Macaon, está aqui a Pandora, está aqui o Ajax, está aqui o Phoenix. Estes estavam de um lado, né? E eles tentaram atacar o Reaction Zones, que estava a segurar esta consola, que é para eu depois me conseguir aproximar. Bom, tentei o primeiro dado com o Phoenix. Os odds eram bastante bons para mim. Eu estava 3 dados em 13 ou em 10, já não me recordo se estava no bom alcance ou no mau alcance. O meu oponente estava em dados em 5. E bom, ele conseguiu ganhar o face-to-face, conseguiu ferir o Phoenix, o que fez com que eu tivesse que reavaliar o meu turno. E provavelmente já não conseguiria continuar a avançar com a equipa. Isto porque eu não posso dar ao luxo de perder o Phoenix noutro face-to-face. Então tenho de pensar um pouquinho o que é que eu devo ou não devo fazer antes de voltar aqui. E eu decido que eu tenho de usar as ordens, né, para também saber o que é que acontece, saber os dados que eu consigo de facto acertar ou não, antes de voltar para aqui, para saber tipo, se tenho chances extra para continuar a pressionar este flanco. Mas bom, vou pelo flanco direito então. E aqui o flanco direito, como podem ver, eu tinha-os feito deploy todos neste edifício aqui, tudo escondido, né? Tudo prone, não sei o quê, tudo mais. Pronto, depois lanço uma granada de Eclipse para aqui e começo a caminhar com as minhas tropas por aqui, por aqui, por aqui. Coloco aqui o Eudorus, coloco aqui o Akmon, coloco aqui o Myrmidon e coloco aqui a Hipólita. Agora esqueci-me de ver a minha lista num instantinho, mas tudo bem, pronto. Já disse bastante, mas é isto. A minha lista é muito parecida às listas do costume. Akumon, Engenheiro, porque também tenho o Eudorus, que tem Structure em vez de ter feridas. Pandora, que é uma hacker, por causa da missão. O Ajax, o mito, a lenda. A Hipólita, porque estou a jogar contra Nomads e a Hipólita faz um trabalhão desgraçado contra eles, que é uma peça está mesmo muito, 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 muito interessante. E o Macon, que é o meu tenente, um bocado óbvio, né? Mas pronto, não me importa ser o que seja o Macon. Não é o Hector, porque o Hector pode ser é hackable, né? Pronto, pode levar com ataques cibernéticos e posso acabar o turno em Loss of Lieutenant, que é muito incomodativo para Steel Phalanx, porque primeiro não pode usar ordens irregulares para ativar as Fireteams, né? Porque isso quebra as Fireteams, e porque o Hathor são 3 ordens e ficar sem 3 ordens é muito pesado. Decidi não tomar esse risco de todo e joguei com o Macon, que é um Warband, como são todos os Warbands, menos o Ajax, que é Heavy Infantry, e que então só pode levar com um Spotlight. E mesmo assim é difícil de dar um ataque cibernético no Macon, porque ele tem Whip 15 e vão lutar provavelmente nos mesmos números, é um bocadinho uma moeda ao ar, enfim. O Eudorus, curiosamente, tem NCO, o que permite usar a ordem do Macon para ter aqui um extrazinho. O Phoenix, que continua a ser uma das peças mais insanas de Steel Phalanx. E um Myrmidon para terminar a equipa, né? Para fazer 2 equipas de 4. Sendo que dentro destas 8 entradas eu posso juntá-las como eu quiser. Dependendo do que o jogo pedir. Pronto. Idealmente eu ponho um Eclipse em cada uma das equipas, e eu tenho 3 unidades com Eclipse, o Macaon, o Eudorus e a Hipólita. Então ponho uma em cada equipa. Ponho uma unidade de fumo em cada equipa, né? Que no caso tenho o Myrmidon
e tenho o Phoenix. E depois o Akemon, a Pandora vão de acordo com como eu mudar, né? Normalmente a Pandora vai na equipa do Ajax, porque o Ajax é um heavy infantry, então a Pandora está ali para o proteger um pouco. E o Akemon vai com o Eudorus, porque o Eudorus tem STR, né? E o Akemon pode usar o seu Gizmo Kit com mais Burst para tentar curar o Eudorus. Pronto. E depois são robozinhos, né? Tenho 2 Flash Pulses, um Warcore, que é o meu terceiro Flash Pulse, e a cena mais interessante aqui é que tenho o Guided Missile Launcher, que é para também, na mesma lógica, tornar os dados da Pandora, né? O hacking da Pandora, um pouquinho mais ameaçador. Enfim. Voltando então, pronto, está aqui o meu Warcore. Este era o meu Designated Target, depois tenho ali mais outros 2. Enfim, então eu mexo a equipa para aqui e basicamente a Hipólita salta, né, para aqui e depois, não sendo vista pelo Armand, estava aqui. Aqui desta zona aqui, ela salta, né, para cima para ver aqui o Moran, que pronto, dispara e eventualmente coloca-o inconsciente. Depois salta aqui novamente para ver aqui o Guided e faz a mesma coisa, dispara. O Guided, que no caso está de costas, porque o meu oponente depois disse que não estava à espera deste tipo de movimentos vindos da Steel Phalanx. Então colocou o Guided de costas. Então não teve direito a aro. Simplesmente disparei. Pronto, ficou. O Heckler não consegue ver a Pandora nos seus saltos porque está prone. E o que aconteceu com o Armand foi que antes disto tudo a Pandora tentou. A Hipólita tentou atacá-lo. Sendo que estamos aqui no mau alcance dele. Né? Estamos abaixo das 16, estamos no bom alcance da Hipólita e ela conseguiu ganhar o face-to-face, não o conseguiu ferir, infelizmente, mas o Armand decidiu afastar-se, o que depois permitiu à Hipólita mexer-se com mais liberdade e extravagância, não é? Como ela se mexe. Mas pronto, no final do meu turno, exatamente. Ali correu tudo muito bem. Fiz o objetivo que eu queria, que era matar o Guided e matar o Moran. O que quer dizer que ele agora perdeu muito apoio no meio campo. E a Jazz e a Zoe já não são tão perigosas para mim. Então voltei novamente aqui para tentar matar o Reaction Zone. O Phoenix apresenta-se novamente. E neste caso o que eu fiz foi eu mexi também o Ajax para a frente. É claro que o oponente sabia que este era o líder. Eu basicamente dei-lhe a escolher. Olha, podes fazer um frente a frente com o Phoenix e podes tentar ganhar, embora os dados sejam baixos. Eu penso que o meu oponente na altura estava em 5 ou menos. Ou então disparas à borla para o Ajax. E o que eu estava a contar era que o meu oponente disparasse com o Ajax, conseguisse acertar um tiro, porque também para o Ajax também era qualquer coisa tipo, se não eram 5, eram 8, uma coisa assim do género. Eram dados fracos. E o Ajax provavelmente com a armadura 5 mais 3 de cover conseguiria suster os impactos. O oponente escolhe disparar tudo no Ajax. Dispara tudo no Ajax. O Phoenix dispara no robô. Mata o robô. Mas desafortunadamente o oponente rola um crítico. Pronto. E porquê o crítico é que é importante? Porque na média os tiros que ele ia acertar o Ajax iam ser mais ou menos 2 tiros. Falando simplesmente em média, né? E nesses 2 tiros o Ajax deveria conseguir salvar todos. O que acontece é que quando é um crítico ele tem que fazer um save extra. Pronto. E a save extra
agora obriga a que o Ajax faça mais. Pronto. Portanto, já está tudo muito acima da média de dano, né? Então, em 3 impactos, na média, o Ajax sofre uma ferida. E foi isso que aconteceu. Portanto, pronto. De qualquer das maneiras, ali o flanco ficou seguro. O problema foi que, entretanto, eu fiquei sem ordens a gastar isto tudo. E depois foi o turno do meu oponente. Ele primeiro tenta, aparece aqui de novo com o Armand e tenta disparar na Hipólita. Né? Está aqui o Armand e tenta disparar na Hipólita, que fortuitamente consegue lançar aqui a Eclipse, protegendo-se ela própria, né? Até ao final do turno. Portanto, fica assim esta zona aqui, que o Armand fica sem ver, né? E daqui já podem ver um pouquinho a linha que o Armand tinha, né? Ele tinha uma linha muito, muito, muito vasta na mesa. Ele estava a controlar este objetivo e há outro objetivo aqui também que ele está a controlar e ele controla toda esta zona. Que o conseguiu fazer através do forward deployment. Foi de facto bastante complicado. Depois, isto aqui não foi totalmente terrível para o meu oponente, né? Porque tudo bem que a Hipólita vai provavelmente sobreviver até ao próximo turno, porque ele não tem nada que consiga tirá-la. Mas isso quer dizer que ele se pode concentrar na minha equipa. Aqui o Phoenix e o Ajax, que ficaram nesta posição e que estão de frente para o Armand. Estão. A ver se aqui se dá para ver. Não dá para ver. Bem, dá para ver. Bem, a Hipólita está aqui, certo? A Hipólita está aqui. O Armando está aqui, em cima. E ele tem visão assim e assim. Tem visão assim aqui, né? E depois o Phoenix e o Ajax que estavam aqui. Que como podem ver não estão, porque sim, o que aconteceu, o que eu mais temia, não é? Que ele dispara primeiro sobre o Phoenix, penso eu. Ou foi sobre o Ajax. O Ajax faz dodge, falha, leva 2 tiros, leva 2 feridas, vai imediatamente para o morto. Depois faz a mesma coisa com o Phoenix, vai diretamente para o morto também. Enfim, depois com o Phoenix e o Ajax não protegendo a consola, ele avança o seu 0, aperta o botão, que o consegue fazer, deixa uma mina aqui e depois continua a galopar com este 0 até esta consola. Aqui no meu turno 2, a Hipólita vai novamente para a frente, luta novamente com o Armando e desta vez consegue derrubá-lo. Depois vem para aqui e derruba aqui este 0. E depois o Eudorus finalmente anda aqui para a frente e vem até aqui à consola e ativa a consola. Neste caso, os nomads ativaram 2 consolas, então ele sabe que este é um decoy e sabe que o meu outro decoy que está daquele lado da mesa, pronto, também é decoy. Ele nunca perguntou aqui pelo meu designated target, alguma sorte aqui da minha parte. Portanto, ele não conhece ainda, tem que ir ainda à terceira consola para adivinhar que este é o designated target. Enfim, mas o turno 2, simplesmente eu mato-lhe o Armand, ativo a consola
e passo, porque eu não tenho muito mais para fazer, né? As tropas deles estão todas muito lá atrás, muito escondidas. Eu só tenho que chegar aos designated targets dele, que estão todos nesta zona aqui. Está um aqui, um ali e outro ali atrás, por isso também não estou assim tão afastado deles. É só uma questão de carregar nos botões e ir aos meus objetivos. No turno 2 dele, pois já é o turno 3. Ele mata-me um decoy que está deste lado da mesa, aqui. Aliás, vocês conseguem ver aqui a base dele, está aqui o decoy. Ele tinha aqui um Moran, ele move o Moran aqui e mata-me este decoy. E não faz muito mais. O segundo turno é muito pacífico dos dois lados e fica à espera então para fazer o ataque ao terceiro turno. Eu no meu terceiro turno movo o Macaon, que está aqui, para controlar a consola, que controlo. No meio mais um decoy e depois vou tentar matar os dois decoys. O que acontece foi que, como eu já... Pronto, eu gastei muitas ordens com o Macaon a vir até aqui. Eu tenho aqui o Akmon. Só um momentinho. Está aqui o Akmon. E o Akmon consegue, com a sua ordem, vir até aqui, ver um decoy que está aqui e disparar nele. Pronto, eu penso, ok, disparo neste. Ele não tem cover. Combi rifle, são 3 tiros, tudo bem. E depois está aqui o outro. E o que acontece é que o decoy consegue os saves. E isto é muito crítico porque eu começo a ficar sem ordens para continuar a tentar, não é, matar os decoys. Tento novamente e consigo matar um. Mas eu lembro-me que eu fiquei sem ordens aqui neste momento e tenho simplesmente só as ordens de Tactical Awareness e NCOs e essas coisas todas que eu posso usar. Enfim, eu tenho aqui, isto depois foi um erro meu, eu depois só vi mais tarde, que é, eu tenho aqui o Samek, que estava isolado. Ele foi isolado através de um heckler que do turno 1 dos nomados veio por aqui, deixou aqui um fast panda e depois conseguiu isolar o Samek, que se podia ter levantado e tentado disparar para este decoy. O que é um dado? Provavelmente nem estou no mais 3, devo estar no 0 assim, portanto é tipo num 12 ou num 9, mas era um dado que eu tinha de ter tentado. Eu não vi a linha na altura, eu estava mais focado em tentar tirar-lhe uma peça de aro, que é para conseguir mexer as minhas tropas em mais segurança. Usei essa ordem, fiz isso. Eu lembro-me que eu consegui até matar a peça de aro, penso eu. Mas pronto, é um grandíssimo erro meu. Eu devia ter focado na missão e nada mais. Bom, enfim. No meu turno final, né? Deixo aqui o Macaon, controlo a consola e neste momento matei o mesmo número de decoys que o meu oponente. Portanto, neste momento eu tenho 2 consolas ativas, tenho mais consolas, tenho um decoy morto, estou empatado com o meu oponente, então estou a ganhar em pontos. O meu oponente percebeu que ele não consegue ir atrás de mais nenhum decoy, porque tem que passar por cima dos meus heróis e ele não consegue fazer isso, e não, tem que pronto, matar o meu designated target está fora de questão. E matar o meu outro decoy que ele conhece, que está aqui, está muito bem protegido, quer pela Hipólita aqui, quer por o Lamed
que está aqui de vigia, quer por a Pandora, que entretanto se moveu para também o ver e proteger. Certo? Então o meu oponente decide que a maneira que ele tem para ganhar o jogo é pegar no Moran, ir à consola que está neste momento o Macaon e voltar a trocá-la para ele. E consegue fazê-lo. Consegue fazê-lo na última ordem do turno. Portanto, ele vem aqui com o Moran. E há aqui o que eu posso também crer que foi um grande erro meu. Pronto, esta situação é uma situação muito difícil. Imagino depois eu com a pressão do jogo tenha decidido mal. Que o que eu fiz foi com o Macon a tirar uma Eclipse Grenade. Pronto. Isto porquê? Porque é assim, o Moran está aqui e ele consegue disparar para o Macon. Né? E ele tem 3 dados. E são 3 dados em BS12 menos o mimetismo menos 6. Ok, tudo bem. Portanto, é 12, vai para 15, menos 6, fica em 9, certo? São 3 dados em 9. E eu posso disparar de volta. E se eu disparar de volta, eu estou mais ou menos no mesmo número. Eu estou em 12, subo para 15, ele tem cover e mimetismo menos 3, portanto é 9. Portanto, estamos os dois em 9, mas ele tem 3 dados e eu tenho um dado. E a estatística, né? Normalmente diz que o Moran deve conseguir ganhar o face-to-face. Pronto. O que acontece é que o Moran tem de o fazer para se conseguir chegar perto. Porque o Moran não pode simplesmente chegar perto e dizer dispara e eu ganho no meu mimetismo ou uma coisa assim. Porque o Bacon tem um template, né? Tem um nanopulsar. Então o Moran tem aqui as opções um pouquinho limitadas. Ele não pode andar e fazer dodge, porque o Macron pode simplesmente disparar para ele. Ele não pode andar, porque o Macron pode pôr-lhe um template, pode disparar para ele e pode fazer dodge para close combat. Então o Moran tem de lutar contra ele. Só que o Macron não quer que o Moran lute contra ele, porque o Macron está em campo aberto, está a lutar 3 dados contra 1 e são 3 dados em 9 contra um dado em 9. Então o que eu decidi fazer foi mandar uma granada de Eclipse, porque era um número muito mais alto, né? Eram 16. E consegui. O problema foi que o Moran usou essa granada de Eclipse para se conseguir avançar até à consola. E depois, na ordem seguinte, ele avançou as suas 4 polegadas, conseguiu tocar na consola e pronto, eu pus-lhe um template, né? E aí o meu oponente tinha de conseguir rolar um dado, que era num 13 ou menos, e se conseguisse rolar o dado num 13 ou menos, virava a consola. Se não conseguisse rolar o dado nos 3 ou menos, tinha de conseguir sobreviver ao nanopulsar que eu tinha posto para tentar novamente. Bom, ele não consegue sobreviver ao nanopulsar, mas consegue ativar a consola. Se eu não devia ter atirado o Eclipse, bom, talvez, né? Ou então devia ter atirado o Eclipse de uma maneira diferente, né? Que talvez que ainda conseguisse tocar no Moran e interceptasse a trajetória, mas que não lhe desse a cobertura necessária para ele chegar aqui. Portanto, há aqui duas grandes questões, não é? É se eu devo mandar Eclipse e se a resposta for sim ao Eclipse, onde é que eu devo colocar? Se calhar tenho de o colocar um pouquinho mais acima, se calhar tenho de colocar um pouquinho mais abaixo, se calhar tenho de o colocar de forma a que o Moran não consiga usar esse mesmo Eclipse para como cover, né? Para ter o caminho para a consola. Ou então, se de facto eu não devo atirar o Eclipse e devo simplesmente trocar bala com bala. Porquê? Porque o Macron sempre tem armadura 2 e tem No Wound Incapacitation e tem mimetismo menos 6.
e o Moran só tem uma ferida, tem armadura 0. Então aí se calhar eu poderia, pelo menos talvez durante uma ordem, atacar. E mesmo que eu perdesse o Macaon, o resultado que eu acabei por fazer, né, que foi atirar o Eclipse para o Moran conseguir vir para aqui desimpedido, ia dar no mesmo, né? Portanto, fica essa questão. Talvez eu pudesse ter ali tido umas decisões um pouquinho mais que me dessem mais chances de vencer. Não obstante, pronto, o jogo ficou assim. O jogo terminou. Ninguém matou o designated target, portanto 2 pontos para cada um. O meu oponente teve mais consolas ativas, portanto ganhou 2 pontos. Portanto 4 pontos para ele, 2 pontos para mim, e depois cada um matou um decoy, portanto 5 pontos para o meu oponente, 1 ponto para mim, 3 pontos para mim no total. E pronto, e é isso. Foi um jogo um pouquinho. Não sei. Eu penso que este jogo é notou muito, ou mostrou muito, não é? O poder que os nomads têm de empatar o tempo, né? Porque tudo bem que ele não fez muito dano para mim, para além do Ajax e do Phoenix, claro, que esse aí, sim senhor, foi 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 bastante danoso, né, para a minha lista, mas por outro lado o Akmon, o Eudorus, a Hipólita, Pandora, o Macon ficaram todos vivos até ao final. O que Nomads conseguiu fazer com este jogo foi diluir-me de tal maneira, esticar-me de tal maneira as ordens que eu precisava de utilizar para fazer o que quer que fosse, que eu acabei por sentir que não tive ordens suficientes, não é? Isso também, pronto, tem a ver com o posicionamento do meu oponente, as opções que ele tomou, os ares que ele tomou, essas coisas todas, né? Tudo muito bem decidido pela parte dele. E pronto, e é isto. Concluí o meu Battle Report. Ficam aqui com a imagem do belíssimo deployment do meu oponente. E aqui deste belíssimo senhor que tanta dor de cabeça me deu neste jogo. Segurou o turno inteiro, matou o primeiro turno inteiro, matou o Phoenix e o Ajax e só caiu no segundo turno, depois ali de umas movimentações. E pronto, muito interessante. Gostei muito deste jogo. Um jogo super interessante. Acho que a minha lista está muito bem escrita para a missão e para o matchup. E de resto, a próxima ronda e haverá um próximo Battle Report. Muito obrigado por terem visto e até uma próxima.